Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos aí para a nossa aula semanal. Lembrando aí que as nossas aulas, elas ocorrem na quarta-feira, quarta-feira não, desculpa, terça-feira, de 4 até 5 horas, né? Uma horinha de aula semanais. Eu sempre deixo o link lá no mural de vocês, onde vocês podem estar acessando e participando aqui no ao vivo, né? E depois das aulas eu sempre deixo também a gravação lá no mural, a gravação da aula, para quem não conseguiu participar, participe, né? Olhe, veja, tire a dúvida durante a videoaula. E a gente vai continuar na aula de hoje seguindo o cronograma, né? Vamos falar hoje um pouquinho sobre climatologia. Na aula da semana passada, vimos fatores climáticos que influenciam diretamente o clima de uma região. Aí falamos da longitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Falamos sobre a diferença de geada, neve, chuva, tipos de chuva. Isso tudo foi conteúdo da nossa aula passada. Hoje, vamos aproveitar esse fundo aí, ó, que deixei aí. Vamos falar sobre clima, massa de ar. Vou estar espelhando aí o slide. Eu também deixo sempre o slide lá na plataforma. É bom quem participa depois, né? Quem assiste às aulas depois, está olhando o slide, baixando o slide, que sempre está lá as descrições do que estamos falando. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso, compartilhando a tela. Vamos lá. Slidezinho falando sobre massas de ar. O que é massa de ar? Vamos lá, vamos à descrição. As massas de ar são uma referência às grandes porções de ar da atmosfera e carregam consigo as características de temperatura, umidade e de pressão da região onde se originam. Elas se formam quando grandes volumes de ar permanecem em repouso ou se movimentando lentamente sobre os continentes e os oceanos. À vista disso, uma massa de ar que se forma em uma região quente e úmida, como a região equatorial, terá toda a sua extensão, características desse ambiente com temperaturas e umidade elevada. Então, galera, quando a gente fala sobre massa de ar, a gente está falando sobre deslocamento do ar na atmosfera. Detalhe importante aqui, as massas de ar, elas vão receber as características de onde elas nascem ou de onde elas surgem. Como aqui está no exemplo, uma massa de ar de uma região equatorial, se essa massa de ar ela nasce ali próximo ao oceano, e região equatorial, né, linha do Equador, é uma região quente, então vamos ter uma massa de ar quente. Como nasceu ali perto da linha do Equador, vai ser uma massa de ar quente e úmida. Se uma massa de ar que venha a surgir na região polar, a massa de ar vai ser fria. Aí vamos ver se é próximo ao oceano ou não, para saber se é fria e úmida ou fria ou seca, como também ocorre nas regiões quentes. Pode ser uma massa de ar quente úmida ou quente seca. Detalhe importante quando a gente fala sobre massa de ar, como
a massa de ar se desloca dentro do meio ambiente. A massa de ar, ela sempre vai se deslocar de uma área de maior pressão atmosférica para uma área de menor pressão atmosférica. Aonde encontramos uma área de maior pressão atmosférica? Nas regiões frias. As moléculas de ar ficam mais agitadas nessas regiões. Então, elas sempre vão se deslocar das áreas frias para as áreas quentes, onde elas estão mais espaçadas, essas moléculas de ar. Então, a massa de ar se desloca. É só você lembrar, por exemplo, quando a gente vai ligar o ar-condicionado em um ambiente, devemos fechar janelas e portas. Porque senão o ar gelado proveniente do ar-condicionado vai sair. Você também já deve ter percebido, né, algumas vezes, que você abre a porta da geladeira, aí vem aquele ar mais gelado, que muitas, às vezes até para te ver esse ar gelado, se deslocando. É o quê? Dentro da geladeira está uma área com maior pressão atmosférica, frio. Quando você abre, esse ar sai. Então, é assim que se desloca as massas de ar na natureza, de uma área de maior pressão atmosférica, de uma área fria, para áreas mais quentes. Dito isso, vamos falar agora de dois fenômenos. Dois não. Vamos a princípio dois, depois falar de mais um. Que é as chamadas brisas marinhas e brisa terrestre. A brisa marinha. Sabe que se aquece mais rápido que o mar. Opa, ficou meio cortado aqui. Vamos lá, deixa eu só até apagar isso aqui. Ó. Portanto, durante o dia, quando a superfície começa a aquecer os raios solares, cria na Terra um centro de baixa pressão, pois a temperatura aumenta. Enquanto isso, no mar, demora mais a aquecer, a sua temperatura é mais baixa, constituindo assim como um centro de alta pressão atmosférica. Tende-se então ventos que sopram do mar para o continente, caracterizando a brisa marinha. Galera, vamos lá. Traduz isso aqui que foi meio embolado isso aqui. Brisa marinha e brisa terrestre são fenômenos que ocorrem no litoral, na área aí de contato entre o mar, né, as praias e o continente. Durante o dia, ao amanhecer, o calor, as regiões costeiras, os continentes, eles aquecem mais rápido que o mar. Então, por conta disso, né, vamos formar aí no mar uma área de alta pressão atmosférica, porque vai estar mais fria do que o continente, que se aquece, rochas, concretos, ferros, se aquecem bem mais rápido que a água do mar, que é muito ampla. Então, vamos ter aí um movimento de ar atmosférico, de massa de ar proveniente do mar para o continente. Esse fenômeno chamamos de brisa marinha. Porém, durante a noite, vamos ter o movimento reverso, que é a brisa continental, também chamada de brisa terrestre. O texto diz assim: à noite acontece o contrário. A terra se resfria mais rápido que o mar. Assim, desloca-se o centro de alta pressão para o continente, enquanto o mar passa a ser um centro de baixa pressão. Os ventos agora sopram da terra para o mar, o que caracteriza a brisa continental. À noite, sem sol, as rochas, o concreto, o ferro, ele perde temperatura muito mais rápido que o mar, que demora mais a perder, né, essa temperatura. Então, vamos ter no continente uma área de alta pressão, né, mais fria, e na região do mar, uma área mais quente. Então, vamos ter
os chamados ventos contrários, né? Os ventos vão se deslocar do continente para o mar, formando assim o fenômeno da brisa continental. Aqui temos no slide 5, justamente esse exemplo da mudança aqui, ó, dos ventos durante o dia. Ó, pode perceber o continente mais quente, a região marítima, né, por conta dessa água toda mais fria, então os ventos se deslocando do mar para o continente. E à noite, o contrário, a água perde temperatura mais devagar. Então vamos ter o continente mais frio e os ventos se deslocando, então, do continente para o mar. Então aqui é um exemplo de brisa marinha e aqui é um continente de brisa terrestre ou continental. Slide 6, monções. O que são as monções? Gente, as monções, ela é um tipo de chuva característico da região do Sudeste Asiático. Embora também ocorra algumas partes na América, na África, na Oceania, mas em menor quantidade. É muito caracterizado na Ásia. Vamos lá. Segundo parágrafo do slide. A dinâmica das monções é muito parecida com o sistema das brisas marítimas e terrestres. Durante o verão, o continente está mais quente, baixa pressão, do que os oceanos, alta pressão. Os ventos sopram, então, do oceano para o continente e, portanto, um vento úmido que promove precipitação sobre o continente. Essa dinâmica que ocorre no continente asiático atinge parte do leste da África. E o resultado do tamanho do continente asiático, que superaquece no verão e resfria intensamente no inverno, gerando grandes diferenças de pressão atmosférica entre o continente e o oceano. Além disso, provoca efeitos contraditórios na região. Por um lado, uma grande pluviosidade no verão favorece o cultivo de arroz, rizicultura, mas, por outro, provoca inundações, responsáveis pelo alto número de vítimas todos os anos. Deixa eu dar uma olhada aqui, por favor. Como é que tá? Assim, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, gente, monções. Monções é chamado de chuvas torrenciais, ou seja, chuva em grande quantidade. As monções são chuvas gigantescas que ocorrem tanto no verão quanto no inverno, porém na vertente diferente aqui do continente. Vou pegar o próximo slide para vocês verem. Vamos lembrar que no Sudeste Asiático, nessa região aqui, temos a maior cadeia montanhosa do mundo, que é o Himalaia. Então, durante o verão, você pode ver aqui, ó, verão, vamos ter uma área de mais estabilidade, né, ou de maior pressão atmosférica, melhor dizendo, no oceano. E por conta do calor do verão, essa área aqui vai gerar o quê? Muita umidade, uma massa de ar muito carregada. Só que ao se deslocar para o continente, atinge o Himalaia, que é a maior cadeia montanhosa do mundo. E vai fazer o quê? Uma chuva muito forte nessa área. É uma chuva que, lógico, não acontece de uma hora para outra, já acontece há milênios, e muitos das pessoas da Ásia esperam. Opa, desculpa. Esperam essa chuva
para praticar a risicultura, que é o plantio de arroz em áreas inundáveis. Então, alguns agricultores esperam isso. Já vamos lembrar que o arroz é a base do alimento dos asiáticos também. Só que, gente, eu estou falando de uma região que está correspondendo ali a China, a Índia, Paquistão, Vietnã. É uma área com muitos países pobres. A própria China, ela tem um PIB alto, mas não é um país desenvolvido. O que vai provocar o quê? Desastres muito grandes. Quem já viu aquele filme Quem Quer Ser o Milionário? Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir, é muito legal. Mostra a realidade da Índia. Favelas, casas mal acabadas. Lembra muito o Brasil, né? Vamos falar a verdade. E essa chuva, concentrada em grande quantidade, muito forte, provoca inundações, pessoas com moradias em lugares baixos sofrem, pessoas que moram em morros também sofrem com deslizamento. Então, todos os anos, mesmo sabendo que isso ocorre, gera muitas mortes. E vamos ter as chamadas monções de inverno. Porém, agora, as chuvas se concentram no lado oposto do Himalaia, o lado continental, que mais uma vez a massa de ar não consegue se deslocar, acaba batendo ali no Himalaia e provoca a chuva orográfica. Se lembra da aula passada? Chuva de relevo, chuva orográfica, provoca a chuva orográfica. Então, essas são as monções, os seus problemas sociais, né, gerados aí por ela. Falando sobre massa de ar, vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica das massas de ar no Brasil. O texto diz assim: o Brasil sofre a ação de 5 massas de ar: a massa de ar equatorial continental, a massa tropical atlântico, a massa polar atlântico, a massa tropical continental e a massa equatorial atlântico. Como a maior parte do território brasileiro se localiza na zona intertropical, a maioria das massas de ar que atuam no país é quente. Apenas uma massa fria atinge o território nacional. É, obviamente, a massa polar atlântica, que tem sua origem no extremo sul do Atlântico, próximo ao Polo Sul. Vamos dar uma olhada aqui no último slide. Gente, aqui está o mapa do nosso país e temos aí as 5 massas que atuam sobre o Brasil. Percebam aqui. 2 próximo à linha do Equador. Vamos lembrar que a linha do Equador ela corta o norte do nosso país. Então, essas 2 vão ser massa equatorial por conta disso. Massa equatorial por conta disso. Uma vai ser continental porque surge no meio do continente e uma vai ser atlântica porque nasce próximo ao Oceano Atlântico. Vamos ter outras 2 massas de ar que nascem no Brasil. Uma massa, as 2 próximas ao Trópico de Capricórnio. Vamos lembrar que o Trópico de Capricórnio corta o sul do nosso país aqui, a região de São Paulo. Então, por isso vai ser massa tropical, as 2, massa tropical. A que nasce no continente, massa tropical continental. A que nasce no oceano, massa tropical atlântica. Detalhe, essas 4 massas de ar, essas 4 vão ser massa de ar quente, porque nascem nessa região tropical e equatorial. Massa tropical quente. Massa tropical é quente, massa equatorial é quente. Então, uma nasce perto da linha do Equador e outra no trópico, regiões quentes. Detalhe aqui, importante. A massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, naturalmente vão ser úmidas. Por quê? Nasce próximo ao mar. Então, pega essa umidade do mar.
Então, são massa quente e úmida, tanto a massa equatorial atlântica quanto a massa tropical atlântica. Agora vem o pulo do gato. A massa tropical continental, que nasce aqui na região centro-oeste, vai ser uma massa seca, uma massa de ar seca, quente e seca, porque não tem muita quantidade de água aqui para ser úmida. Já a massa equatorial continental, mesmo nascendo no meio do continente, é uma massa de ar úmida, porque ela nasce próximo ao rio Amazonas, o maior rio em extensão e volume de água do mundo, o que faz ela ser úmida. Quais as áreas de atuação dessas massas? A massa equatorial atlântica, ela tem área de atuação o litoral da região nordeste. Vamos lembrar aqui que tem o Planalto da Borborema e o Planalto de Diamantina, o que impede essa massa de se deslocar para o meio do continente. Já a massa equatorial continental, quente e úmida, ela atua tanto na região amazônica, durante o verão na região do centro-oeste e algumas vezes na região nordeste. É justamente a massa equatorial continental que faz acontecer as chuvas na região do sertão nordestino. A massa tropical atlântica, que está em verdinho aqui, ela atua em todo o litoral brasileiro, desde o sul até o nordeste. Chegando também, é lógico, em algumas regiões aqui do centro-oeste. Mas vamos lá, vamos devagar. Massa tropical continental, ela está situada aqui na região central. A massa polar atlântica, como o texto já nos informou, ela é uma massa de ar fria, pode ver, polar. É a única massa de ar fria que atua no Brasil. Durante o inverno, essa massa de ar se desloca do sul, né, lá da região polar, e ela acaba atingindo todo o território brasileiro, do sul até a região norte. E é justamente essa massa de ar que provoca as chamadas chuvas frontais, choque de ar entre a massa de ar fria e a massa de ar quente. Ela vai trazer frio com ela vai trazer uma chuvinha fina e constante, que fica aí vários dias. Frio, é lógico, né? Então essas massas de ar atuam no Brasil. Então hoje, gente, falamos sobre o que é massa de ar, o que é brisa marinha, a diferença da brisa marinha para a brisa terrestre, o clima de monções, que também é provocado pelo deslocamento da massa de ar, e os tipos de massa de ar que atuam no Brasil. Galera, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat. O ideal é que vocês assistam, participem na terça-feira, para a gente ter esse contato um com o outro aí, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, é isso, gente. Fique com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.